Os movimentos sociais são formados por um grupo de indivíduos que defendem e lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, se expressar e exigir seus direitos. Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade mais democrática. Alguns dos exemplos dos movimentos sociais são o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento feminista, o movimento LGBT e o movimento ecológico. Como é feito? É feito através de ações coletivas como forma de manifestação, por exemplo, as passeatas, as greves, as marchas e entre outros. Esses movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos: o conjuntural e o estrutural. O conjuntural é um movimento que surge por uma demanda específica e tem um curto prazo, como as manifestações sobre o preço da passagem. E o estrutural é um movimento que tem o objetivo de conquistar coisas a longo prazo, por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim do racismo. No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, por serem fortes opositores ao regime militar. Um dos movimentos que pode ser destacado é o movimento estudantil, pois nessa época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, assim como no período das diretas já e do impeachment de Fernando Collor, nas décadas de 80 e 90. Além disso, movimentos como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que lutam pelo direito à terra e moradia, também surgiram na década de 70 e na de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros. Bom, agora vamos falar um pouco sobre diversidade sexual. É falar antes de tudo em cidadania. Primeiramente, temos que fazer um exercício especial para reconhecer nas outras pessoas os mesmos direitos que desejamos todos os dias. A liberdade de viver a nossa intimidade de forma livre, garantindo o direito de outros. Algumas pessoas se reconhecem como gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros, mas antes de tudo, elas são pessoas que buscam no exercício de sua sexualidade a mesma coisa, compartilhar prazer e afeto, não existir nenhuma diferença entre elas. Em termos de sexualidade, todos nós somos diferentes, mas todos somos normais. O movimento LGBTS busca a igualdade social para as pessoas, independentemente do gênero. Uma de sua pauta principal é acabar com a criminalização contra os LGBTs, porque independente de sua escolha sexual, ele ainda é um ser humano e um cidadão, e como um heterossexual tem direito de se casar e trabalhar em empresa, não sofre violência por escolher com quem se casar, não sofre preconceito pelo seu gênero, entre outros direitos, os LGBTs também buscam essa liberdade. Tudo começou em 28 de julho de 1969, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram policiais e começaram uma rebelião Stonewall nos Estados Unidos. A rebelião durou 6 dias e foi uma resposta às ações da polícia, que promoviam batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova York. Esse acontecimento foi o marco zero do movimento LGBT contemporâneo, e é por esse motivo que no dia 28 de julho é comemorado mundialmente o orgulho LGBT. Apesar dessa grande conquista, em muitos países, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais foram e ainda são constantemente violentados, torturados e até mesmo mortos, sem qualquer proteção das leis. No Ocidente, as primeiras leis anti-homossexuais foram publicadas em 1533. No nazismo, eles eram levados aos campos de concentração. Também foram surgindo teorias médicas e psicológicas que tratavam a homossexualidade como uma doença mental, que podia ser curada através de métodos de tortura, como a castração, a terapia de choque, a lobotomia e os estupros corretivos. Até os anos 60, a homossexualidade ainda era ilegal nos Estados Unidos, com exceção de Illinois. Em 1952, o pai da computação, Alan Turing, foi quimicamente castrado sob ordem do governo inglês, como retratado no filme
o jogo da imitação. Em diversos países, ainda tem comunidades terapêuticas particulares que continuam a oferecer serviços de cura gay. O movimento LGBT, ele é um movimento muito atacado, muito criticado, mas que além de tudo eles têm suas conquistas. Ao decorrer desses anos lutando, eles conseguiram a união civil homoafetiva, que é o casamento, a adoção de filhos em uma relação homossexual. Conseguiram também a cirurgia e o tratamento de mudança de sexo pelo SUS e o nome social, que no caso esse nome social é o nome pelo qual as pessoas trans e travestis preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome oficialmente registrado que não reflete a sua identidade de gênero. Movimento LGBT no Brasil. No caso, a Constituição. Em 1985, João Antônio Mascarenhas também colaborou com a decisão do Conselho Federal de Medicina, no caso, o CFM. Desde aí, deixa de ser considerada a homossexualidade um distúrbio mental, que até aí era considerado, um distúrbio mental. Daí o grande evento, no caso, teve um grande evento aqui no Brasil que tem até hoje, durante os anos, que foi chamada a terceira onda, no caso, que é a parada do orgulho LGBTQIA, que ocorre em São Paulo daí. É um grande evento de visibilidade da homossexualidade no Brasil. Atualmente, o movimento LGBT abrange diversas orientações sexuais e identidades de gênero, de modo que, mesmo sem uma organização central, promove diversas frentes de luta pelos direitos civis da comunidade. Apesar disso, a sociedade ainda se vê imersa em questões como preconceito contra a orientação sexual dos cidadãos. Segundo a Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil, que foi feita em 2016, 73% dos estudantes LGBTs já sofreram uma agressão verbal, enquanto 36% já relataram terem sofrido uma agressão física. 58,9% dos estudantes que sofrem agressão verbal constante faltam pelo menos uma vez por mês nas aulas. Segundo uma pesquisa realizada em 2017 pelo Grupo Gay da Bahia, a maior parte dos membros LGBTs que são vítimas de homicídio ou suicídio, a maioria deles estão em São Paulo, seguido por Minas Gerais, Bahia e o Ceará. Segundo o mesmo estudo, 41,2% das vítimas eram menores de 18 anos, enquanto 32,9% tinham entre 18 e 25 anos e 5,7% possuíam entre 26 e 40 anos. A partir de dados obtidos através do Disque 100, é possível ver que no Brasil, a LGBTfobia ela é denunciada mais devido à violência psicológica, que acontece em 35,2% das denúncias. Essas denúncias compondo 917 no total, no ano de 2017 no caso. Em seguida temos a discriminação com 35,1% e a violência física com 20,9%, compondo as três maiores razões do porquê são feitas denúncias de LGBTfobia no Brasil. Voltando a utilizar o estudo feito pelo Grupo Gay da Bahia como base, podemos ver que em 2017 foram registradas 445 mortes de membros do grupo LGBT. Em 2000, o número foi de 130 mortes. E das 445 vítimas registradas em 2017, 12 eram heterossexuais associados ao grupo, ou por apoiarem a causa, ou simplesmente por frequentarem lugares com vários membros do grupo LGBT. 5 foram bissexuais, 194 eram gays, 191 eram transexuais e 43 eram lésbicas. O movimento feminista é um movimento social, político e econômico que tem o objetivo de discutir e lutar pelos direitos das mulheres. É uma luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direito e das condições das mulheres na sociedade, como também no mercado de trabalho. Desde o Brasil colônia, as mulheres já eram propriedade de seus pais, maridos, irmãos e etc. Neste período, a luta delas era focada em coisas significativas à época, como por exemplo, direito à vida política, educação, direito ao divórcio e livre acesso ao mercado de trabalho.
Durante o Império, passou a ser reconhecido o direito à educação da mulher. Desde então, sempre houve uma proibição do fato da interação das mulheres na política, fato que levou a várias tentativas de alistamento eleitoral sem sucesso. Depois de um tempo, algumas mudanças começam a ocorrer no mercado de trabalho durante greves e manifestações por volta de 1910. Elas buscavam a regularização do trabalho feminino, a jornada de 8 horas e a abolição do trabalho noturno para as mulheres. Ainda no século XX, são retomadas as discussões sobre a participação de mulheres na política do Brasil. Então, com o passar dos anos, o movimento consegue várias conquistas, como o primeiro voto feminino, a primeira prefeita no país, o direito ao voto e a candidatura das mulheres, e a primeira deputada federal brasileira, e entre outras conquistas que elas obtiveram. Uma das vitórias mais importantes do movimento feminista foi a criação da Lei Maria da Penha, a lei que visa punir de forma mais efetiva os homens, que são normalmente seus companheiros, os agressores no âmbito familiar e doméstico, e contribuiu para a diminuição em 10% sobre os casos de assassinato contra as mulheres. Movimento feminista atualmente. Atualmente, existem muitos grupos feministas. Para a nova geração, as redes sociais estão sendo uma ótima ferramenta de divulgação. Ainda tem muita presença da violência doméstica contra a mulher nos dias atuais. Mesmo passando os 70 anos, as mulheres ainda lutam pelos seus direitos e muitos preconceitos ainda precisam ser derrubados. Por isso a importância do feminismo ainda é bem atual. Apesar de ocorrer uma diminuição nos casos, depois da criação da Lei Maria da Penha, o número de vítimas ainda é alarmante, como mostram os dados, onde 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Ou seja, a cada 2 horas, uma mulher é vítima de homicídio, totalizando 372 por mês. E a cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. O movimento negro, na forma como conhecemos hoje, é um fenômeno que vem de séculos, o qual luta pela reivindicação dos direitos da população negra ao redor do mundo. Muito presente, principalmente nos países em que a população negra sofreu com a escravidão, o movimento negro é uma forma histórica que sempre buscou alterar a situação de opressão vivida por essas pessoas. Movimento negro no Brasil. Eu vou falar a história, no caso, o que ele foi. Ele começou, aliás, começou, no caso, a surgir no Brasil durante o período da escravidão, para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos senhores, no caso. Os negros escravizados se uniam para buscar formas de resistência. O movimento negro ele surgiu no Brasil durante a época da escravidão de uma forma clandestina e precária. O movimento contou com o apoio de várias pessoas, entre elas o Zumbi dos Palmares, que era o líder do Quilombo dos Palmares. Indo um pouco mais à frente, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi promulgada, encerrando o período escravista, porém sem nenhuma forma de recompensação. Porém, embora mesmo depois da lei ter sido aprovada, eles ainda tinham que continuar lutando contra o preconceito e a desigualdade social no Brasil. Uma grande conquista para o movimento negro no Brasil foi alcançada em 1978, que foi o ano em que foi estabelecido o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por ter sido a exata data do assassinato de Zumbi dos Palmares, que, como mencionado anteriormente, foi o líder do maior quilombo da história brasileira. Um outro momento importante para a história do movimento negro no Brasil foi a manifestação no Teatro Municipal de São Paulo, que resultou na criação do Movimento Negro Unificado. E por último, sobre o movimento negro no Brasil, eu gostaria de mencionar a Marcha Zumbi, que foi realizada em Brasília em 1995 e contou com a presença de mais de 30 mil pessoas e despertou a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros. Atualmente, o movimento negro luta contra a falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho e nos campos educacionais, lutam a favor das leis contra o racismo e eles também lutam pela aceitação e respeito de sua cultura. Em 2017, de a cada 100 pessoas assassinadas, 71 eram negras. Em 2015, cerca de 385 mulheres foram assassinadas por dia. E em 2015, 31.264 homicídios de pessoas com idade entre 15 e 29 anos
aconteceu.